Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por tão grande privilégio de poder falar da tua palavra. Obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Pai, por estar sempre falando ao nosso coração, nos lembrando que nenhuma luta, nenhuma prova é maior do que possamos suportar. Pelo contrário, diante das lutas, aflições, tentações, o Senhor é Deus que envia o escape. O Senhor é Deus que envia a provisão. O Senhor é Deus nos montes, o Senhor é Deus nos vales. O Senhor é Deus no topo dos pastos verdejantes em que encontramos paz e refrigério. E o Senhor também é Deus que nos enxerga lá dentro da caverna no dia mau. O Senhor é bom em toda e qualquer situação. Deus não se esquece de ninguém, Deus não confunde o nome de ninguém, pelo contrário, antes mesmo de nascermos, Deus ele já conhece o fim de nossas vidas. Ele já nos viu lá na frente, ele já operou lá na frente. Isso é maravilhoso. Basta nós crermos hoje, nós confiarmos hoje, nós não nos entregarmos hoje e continuar marchando olhando para ele. Tá um dia maravilhoso, ensolarado, tá indo tudo bem? Olha para ele. Tá um dia chuvoso, raios, trovões dentro de nós e ao nosso redor? Olha para ele. A porta se abriu diante de você, você foi promovido, um milagre aconteceu. Glória a Deus, os olhos devem estar nele. A porta se fechou. O milagre parece que nem vai acontecer aos nossos olhos. E a sensação é, vai piorar? Olhe para ele. Quando seus olhos estão nele, você tem força para prosseguir. Se você for olhar para a força do seu braço, para o dinheiro que você tem, para as condições que você tem, você vai desistir. É por isso que quando Deus chamou Josué, logo após a morte de Moisés, frisou para ele: Josué, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, medita nesta palavra de dia e de noite. Seja forte e corajoso. Josué, medita nesta palavra de dia e de noite. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, está escrito que a fé, ela vem. Mas como que a fé vem? O meu coração será cheio de fé? E lá mesmo responde: vem por ouvir a palavra de Deus. É lindo acerca desse Deus maravilhoso, das coisas que ele operou no passado, das coisas que estão se cumprindo hoje e daquilo que ele pode fazer, que a nossa fé ela é ativada, ela é avivada. Vem um ânimo sobrenatural. É por isso que a palavra fala em Joel 3,10, diga ao fraco, eu sou forte. Porque na fraqueza, ele vem e nos fortalece. Quando a nossa alma está gelada como um cubo, um iceberg imenso, ele vem com o seu espírito e aquece o nosso coração. Ele nos faz enxergar vida onde há morte. Ele nos faz ter esperança onde tudo parece estar perdido. Esse é o nosso Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não foi fácil para Noé, não foi fácil para Abraão, não foi fácil para José, não foi fácil para Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías. O que dizer de Daniel? O que dizer de Esther, Noemi, Ruth? O que falar a respeito de Sadraque, Mesaque e Abednego, Pedro, Paulo, João? Não foi fácil para nenhum deles. O fato de Deus estar conosco, o fato de haver uma promessa direcionada a nós, não quer dizer que nós não passaremos por lutas. De forma alguma, Jesus não mente. O que ele fala na palavra? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Nenhuma aflição pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nenhuma luta, nenhum gigante, nenhum leão feroz. Ninguém, nada. Nem forças do mal, poderes das trevas. Quando a nossa fé está em Cristo, nós somos mais do que vencedores, independente da circunstância que você esteja vivendo.
Havia uma promessa maravilhosa sobre a vida de Davi. Até então, um simples jovem, atrás de ovelhas, em pastos, currais, cheirando ovelhas, cheirando mato, pisando em estrumes de ovelhas, desconhecido, rejeitado, o último dos seus irmãos. E então o Senhor se agradou de Davi, porque mesmo lá, desconhecido de todos, era conhecido por Deus, porque sozinho, nos pastos, ele adorava, ele orava. O verdadeiro adorador não é aquele que adora na frente de todo mundo, não é aquele que canta mais alto, não é aquele que dá o glória a Deus mais alto para que seja visto ou conhecido. Ou dá uma cesta básica com a mão direita e com a esquerda tem que colocar a boca no trombone, não. O verdadeiro adorador é aquele que adora no quarto em secreto, porque ele entende que, embora ninguém aqui fora esteja vendo, lá dentro, segundo Jesus, lá dentro do quarto em secreto, o Pai está vendo ele. O Pai está contemplando ele. O verdadeiro adorador não é aquele que, quando ganha um grande presente, ele chora, ele ajoelha, ele apenas, obrigado, obrigado. Não. É aquele que, mesmo na luta e na adversidade, ele entende que a presença de Deus é o que ele tem de mais precioso. Assim era Davi. Ainda que rejeitado pelos irmãos, pelo pai, ele estava lá, junto com os animais, mas adorando. Ali no secreto, não fazia propaganda, matei um leão, matei um urso, não. Ele entendia que a força dele vinha de Deus. E bastava ele fazer aquilo que era certo, porque aquele que é justo estava contemplando. Você não tem que fazer nada para aparecer, para mostrar, ó, eu fiz, eu comprei, olha o que eu faço, olha o meu dom, o meu talento. Ó, fui eu, tá, que consertei, fui eu que arrumei. Ei, isso é coisa de criança. Isso é coisa de criança. A palavra diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Eu me lembro há muitos anos, o meu ex-patrão viajou juntamente com a sua esposa e ficou apenas a sua filha mais velha. Foi com ele os outros dois filhos. E naquele momento eu fiquei toda feliz. Eu pensei, nossa, eu vou fazer aqui só um pouquinho de serviço, vou embora mais cedo, que maravilha. O patrão viajou, eu vou fazer o que dá para fazer, eu vou descansar, eu vou rachar fora mais cedo. E naquele momento que eu falei aquilo, o Espírito Santo falou comigo, o patrão viajou, mas eu continuo aí. Gente, aquilo me deu um temor tão grande, me deu um assombro que eu fiquei com medo de fazer o trem mal feito. Porque dentro de mim me vinha o seguinte pensamento: o patrão viajou, mas os olhos de Deus estão aqui. O patrão não está vendo como eu estou arrumando a cozinha, mas Deus está vendo se eu estou limpando direito ou não. A patroa não está aqui para conferir se a poeira está lá no cantinho do armário, mas Deus está sabendo que eu vi a poeira e deixei ela lá. E aí? Esse é o temor ao Senhor. De saber que Deus está vendo tudo. Nada e ninguém pode se esconder dos olhos de Deus. Nada e ninguém pode se esquivar do olhar do Senhor. Não importa a situação, importa eu crer que Deus está comigo e que Deus é justiça. Deus vê tudo, Deus pode tudo. E ainda que venham dias maus, situações complicadas, o mesmo Deus que é contigo lá em pastos verdejantes, te guiando a águas mansamente tranquilas, é o mesmo Deus que te enxerga lá dentro da caverna. Havia uma grande promessa sobre Davi, como eu estava falando. E mesmo sendo rejeitado por homens, ele nunca foi rejeitado por Deus. E nos dias maus, ele sabia que Deus estava com ele, que a promessa ainda estava de pé. Sendo perseguido duramente, ferozmente pelo rei Saul, a maior autoridade daquela época, que o tentou acabar com ele, aniquilar com ele de todas as formas, mas Deus não deixou nenhum fio de cabelo dele ser tocado. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas ele não será atingido. Deus é Deus que guarda, protege, livra e ninguém toca. E a promessa estava de pé, fugindo como um criminoso, embora não fosse, passando por situações, desertos, vales,
perigos, a promessa estava de pé. E no livro de 1 Samuel, capítulo 21, declara que, fugindo de Saul, Davi foi procurar o rei Ax, um rei de uma terra inimiga, o rei da cidade de Gate. E todavia os conselheiros do rei Ax disseram a ele: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é esse acerca de quem se cantavam em suas danças, que Saul abateu seus milhares e Davi dezenas de milhares? E então Davi ele ficou temeroso acerca da sua própria vida. E por ter medo de morrer, Davi, que foi ungido a rei, cheio do Espírito Santo, ele ficou com tanto medo que ele se fingiu de louco. Enquanto esteve com eles, ele agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Olha só, Davi passou situações terríveis, a ponto de fingir de doido, andar babando, riscando as portas da cidade como um doido para que não fosse ali morto pelo rei Ax. Mas quem tem promessa não morre. Passe os céus, passe a terra, venham as dificuldades, as ameaças. Se Deus fez uma promessa, ninguém toca, a não ser que Deus permite. E já no capítulo 22, declara que Davi, fugindo da cidade de Gate, foi para a caverna de Adulão. Olha só, ungido a rei, o homem foi enfiar como um bicho lá dentro da caverna. E também se juntaram a eles todos os que estavam em dificuldades, endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Num dos momentos mais difíceis da vida de Davi, em que ele precisava de um apoio, de alguém que fosse ali a sua guarida, de alguém que estivesse ali fortalecendo, um forte lutador. Davi, eu vim para te ajudar. Quem que aparece para se unir a Davi? Endividados, todos os que estavam em dificuldades e os descontentes. E Davi não murmurou, não os mandou de volta, não questionou, não brigou com Deus. Pelo contrário, aquele que está cheio da presença do Espírito Santo, ele vê vitória onde há derrota. Ele vê um poderoso exército onde todo mundo está ruim, está caído, está lascado, está fraco. Ao ponto de ele, naquela situação tão difícil que ele já estava vivendo como um errante fugitivo, se tornar o líder deles. E Deus honrou a Davi. Não abra mão de ninguém. Talvez a pessoa está triste, fraca, abatida, descontente, endividada, chateada, pensando em morrer. Não abra mão de ninguém, porque o fôlego de vida está nas mãos de Deus. E Deus é poderoso para fortalecer. Deus é poderoso para sustentar. Deus é Deus que muda qualquer situação. Não se prenda ao que os olhos físicos estão vendo. Não se detenha ao que os homens estão falando. Que os seus olhos estejam voltados para o Senhor, porque a promessa continua de pé. E de fato, Davi ainda continuou fugindo por um bom tempo. Davi continuou se esquivando como um criminoso, embora não fosse. Mas no tempo de Deus, a promessa se cumpriu. E finalmente, ele sentou no trono de Israel. E ali ele reinou por longos anos. Por quê? Porque ele sabia que aquele que prometeu era fiel para cumprir a promessa. Não se prenda a situações. Não se prenda, todo mundo está perdendo, a inflação, o desemprego, a dificuldade, está difícil mesmo, não vou conseguir, agora é o fim, já era, se fulano não conseguiu, quem sou eu para conseguir? Não se prenda aos olhos humanos. Se prenda à palavra de Deus, porque a promessa dele não cai por terra e a sua palavra não volta vazia. Aquele que prometeu é fiel para concluir a promessa até o fim. Só que o tempo é dele, o dia é dele e da forma é dele. Não desista, não olhe para trás. A Bíblia fala, se creres, verás a glória de Deus. Viu que é a nossa parte? Se crermos,
Precisamos crer, porque se verdadeiramente crermos, veremos a glória de Deus. Amém?